Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte e a gente vai falar um pouquinho sobre encadernação. Você está no episódio número 23, número 23 da minissérie de encadernação artesanal, que é uma minissérie onde eu falo um pouquinho da minha experiência como encadernadora há uns 13 anos, sei lá quantos são. Já tem bastante tempo, tá? Então eu agradeço a todo mundo que está aqui no chat. Esse é um vídeo de estreia, então no momento, no dia e na hora da publicação desse vídeo, eu estou online, eu estou ao vivo aqui no chat conversando com vocês, tá bom? E agradeço também ao podcast, quem está ouvindo, quem está me escutando aí, obrigada pela presença de todo mundo. Agradeço muito o pessoal do chat, porque tem gente que está aqui sempre comigo, toda vez que eu coloco um vídeo, as pessoas estão aqui, eu já conheço todo mundo. Aquelas que são sempre frequentes, né? Então agradeço muito a vocês e agradeço quem está chegando agora e não me conhece, vai conhecer. Então vamos lá, o episódio de hoje é... Sim, eu tenho roteiro, senão eu me perco, saio falando aí, dou volta. O episódio de hoje é: quero ensinar encadernação artesanal, mas não sei tudo. É correto? Depende do que você sabe sobre o que você vai ensinar, sobre o que você quer ensinar, tá? No meu curso de encadernação artesanal, eu dou a seguinte sugestão: faça cada técnica 20, 25 vezes, ou seja, realmente 20, 25 livros. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, Cris, mas é muito material para gastar, etc, etc. Gente, mas é treino, tem que treinar, tem que praticar. Então, em vez, por exemplo, da pessoa fazer um livro enorme para treinar, né, os tais dos 20, 25 livros, faz um livro menorzinho, às vezes tamanho A5 ou tamanho A6, e faz com mais costura, né? Por exemplo, costura copta, pode fazer vários furos, né? Costura panfleto, pode fazer vários furos, só a título de treinar. E aqueles livros ali, como é que é esse treinamento? Quando você faz o seu primeiro livro, é aquela euforia, né? Eu fiz, eu sei que tem defeitos, mas é o meu primeiro livro, tá lindo, beleza. Quando você faz o seu quinto livro, volta lá no primeiro, ou volta lá no segundo e analisa. Mas tem que ser uma análise crítica, sabe? Não é aquela crítica destrutiva, porque a gente está se autoanalisando. Não é isso, né? A gente se colocar para baixo, de jeito nenhum. É a gente ter o pé no chão, olhar para o nosso livro e dizer: caramba, eu podia ter feito essa costura melhor, eu fiz um furinho muito grande, né? Esgarcei o furo, ou então, eu fiz o furo, ficou aquela rebarba, tá torto, e eu acho que isso não tem 90 graus. A gente tem que ter um senso crítico, tá? Não é se maltratar, não. É evoluir, entende? É pra gente melhorar. A gente tem que olhar para o nosso livro, tirar aquela parte do ai, que tá lindo, ai, maravilhoso, ai, como ficou bonito. Tira essa parte um pouquinho e analisa friamente o seu livro, tá? Isso no quinto livro. Quando você chegar lá no 8º livro, 10º livro, começa a pegar os seus primeiros livros e aí sim, você vai ver que você vai achar mais defeitos do que você achou antes. E o que acontece com esses defeitos? Cada vez que você faz um livro, você analisa o livro anterior, naquele livro que você está fazendo, você vai procurar a sua atenção para não cometer os mesmos erros. Se você alargou demais o furinho, né? De repente você colocou o furador, foi mais fundo, você vai ter que suavizar o que você viu que no outro livro não ficou bem, né? Se você cortou o papelão, mas acho que não ficou muito 90 graus, está meio tortinho, né? É claro que no próximo livro que você fizer, você realmente vai respeitar o ângulo de 90 graus. Então é tudo isso, sabe? Sempre faça um livro analisando o livro anterior que você fez. E é assim que a gente aprende, tá bom? Então no meu curso eu sempre digo isso: faça cada técnica 20, 25 vezes. No começo todo mundo pensava que eu estava brincando, né? Depois viram que não, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Por exemplo, costura panfleto, né? Vamos voltar aqui ao nosso tema, que é, eu não sei tudo, mas quero dar aula, é correto? Vamos aqui dar um exemplinho da costura panfleto. Costura panfleto é uma das costuras mais fáceis, ou até a mais fácil que existe. Então tem de 3 pontos, de 5, sempre números ímpares, de 3, 5, 7, 9, por aí vai. E aí todo mundo pensa: costura panfleto é fácil quando você faz um caderno. Mas é claro que você pode pegar uns 3, 4, 5, 10 cadernos e fazer um livro com essa quantidade toda de cadernos e com costura panfleto, não é? Você pode fazer um livro de capa macia ou até de capa dura, você pode fazer um álbum de fotos. É claro que aí você tem que ter o conhecimento da gramatura adequada de papel, de acordo com o tamanho do álbum. Quanto maior o álbum, maior a gramatura, tá? É sempre assim. Então,
Veja como a costura panfleto é versátil, né? E muita gente não liga, diz assim, isso é costura de iniciante, isso é... Gente, com uma costura panfleto, você consegue fazer desenhos na sua lombada, entende? Você pode fazer corações, você pode fazer losangos, né? Quanto mais você treina e mais prática você tem na costura, mais a sua mente vai trabalhando e você vai vendo o seguinte, peraí, eu não preciso só fazer a costura tradicional, né? Aquela comprida, né? Não preciso fazer assim, eu posso fazer de forma diferente, eu posso modificar, não é? É a mesma costura panfleto, mas apresentada de uma outra maneira. Entende? Quando é que você chega nessa etapa? Quando você já treinou a costura bastante, você já treinou muito, você sabe aquela costura de todas as formas, você já fez livro com caderno, livro com 3, com 5, com 8, com 4, você sabe perfeitamente fazer aquela costura, entende? Ela com acabamento para dentro, com acabamento para fora, não é? Então aí você parte para outras ideias, elas vão brotando na sua cabeça, né? Então assim, é uma costura simples, né? Uma costura panfleto, mas ela tem um mundo de opções, né? E quanto mais você faz, mais opções vão aparecendo para você. Então, se você vai ensinar uma costura, o ideal é que você conheça o máximo dessa costura, tá? Por que eu sugiro os 20, 25 livros, né? Porque cada livro, foi o que eu falei, cada livro que você faz, você melhora em relação ao anterior, e isso é muito importante, tá? Até a tensão da linha, muita gente me pergunta, Cris, eu puxo, aí às vezes eu digo assim, olha, você puxou demais, ficou encolhido, né? Por exemplo, no livro Copta, se você puxa demais, os cadernos entram, né? Então, se você puxa de menos, fica tudo solto, né? O que te leva a achar a pressão certa, né? A tensão certa de você puxar a linha? É a prática. Então tem que fazer. Não tem como escapar disso. Tem que fazer, tá? E tudo isso, toda essa prática, você não consegue fazendo um livro, nem fazendo 3, nem 4, nem 5, sabe? Tem que ser uma coisa normal para você, entende? Fazer livros, por exemplo, vamos falar da costura panfleto. Pode ser qualquer costura, tá? Você tem que fazer costuras tranquilamente, sabe? Sem se apavorar, com toda a certeza, entende? Aí sim você já começa a se preparar para poder dar aula, tá? Então é praticar, é preciso praticar, tá? É preciso errar, consertar o erro, refazer tudo de novo, tá bom? E quando se pratica, é importante saber a técnica correta para você poder eliminar o seu erro, aquele erro da vez anterior. Então, por exemplo, aquela história de que a prática leva à perfeição. Eu nunca concordei com essa frase. Eu acho que a prática leva ao erro contínuo se você não tem a técnica, entende? Então, por exemplo, os meus alunos, eu digo, né, eu sugiro em algum momento lá do curso, eu sugiro assim, faça, né, quando você tiver acabado de fazer esse livro, olha o livro, olhar crítico, né? Volta lá no meu vídeo, assiste novamente, vê o que você errou, ou o que pode ser melhorado. De repente você não errou, mas você pode melhorar alguma coisa, entende? Isso é legal de fazer, tá? Então é sempre com relação a quem sabe, que no caso, né, dentro do meu curso de encadernação básica, é com relação àquilo que eu estou ensinando, àquilo que eu estou mostrando, entende? Então, é sempre assim, analise o seu livro e volte para a técnica. Não, a técnica, a Cris está dizendo que é assim, 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 assim. E eu não fiz isso que ela falou, eu pulei aquele pedaço ali. Então, agora eu vou fazer de acordo com o que ela disse, entende? Aí sim você consegue consertar os seus erros ou melhorar o seu livro, tá bom? Então, é aquela história, a prática ela leva à perfeição desde que a técnica seja seguida e haja sempre a busca de fazer cada vez melhor, cada livro um melhor do que o outro, tá? Por isso é legal ter orientação de um encadernador, né? Estar dentro de um curso, né? Então você pode dar aula de encadernação desde que você saiba exatamente o que você está ensinando. Não dá para saber mais ou menos e já querer dar aula, né? Como às vezes aparece no YouTube. Às vezes eu vejo alguns vídeos lá de fora principalmente, e eu vejo que estão faltando informações ali. Dá para fazer o livro? Dá para fazer o livro, mas não é um livro profissional, né? É um livro de uma pessoa leiga que aprendeu não sei aonde ou até viu outros vídeos de YouTube e está fazendo ali daquela maneira, entende? Então, é isso. A história é você saber exatamente o que você está fazendo, tá?
A aula que você vai dar pode ser apenas de uma técnica. Por exemplo, eu vou dar aula apenas de costura panfleto. Beleza. Mas que seja a aula, né? Que as pessoas saiam da sua aula e digam assim, nossa, que aula é essa? Tá? É isso que é necessário, tá bom? É assim que você conquista mais pessoas, é assim que aqueles alunos que estão ali, que estiveram ali presentes na sua aula, eles vão contar para os outros como aquela aula foi boa, como eles aprenderam, e aí você vai ganhando mais alunos. Que você saiba todos os detalhes, que você saiba responder às perguntas, porque você pode ter certeza, se você tiver dúvida, se você tiver com alguma falta de informação naquilo que você está fazendo, você pode acreditar que vai ter alguém ali que vai te fazer justamente aquela pergunta que você não sabe responder, ou que você tem dúvida e você mesmo vai ficar naquela, o que eu vou falar agora, tá? Então é necessário que você saiba responder, que você saiba tudo, tá? Por exemplo, eu não sei fazer todas as encadernações do mundo, né? Não dá, são inúmeras possibilidades, não tem como saber fazer tudo, né? Mas aquelas que eu sei fazer mesmo, não tem jeito. Aquelas eu sei fazer de frente para trás, de trás para frente, com qualquer material, seja como for, aquelas eu sei fazer, tá? Então isso é que é importante, é que você saiba, que você tenha segurança naquilo que você está fazendo. Isso porque dar aula não é um grupo de estudos. Quando você reúne 3, 4 pessoas e resolve mostrar a elas como fazer uma costura, não é? Você não está reunindo um grupo de estudos, você não está reunindo um grupo que está pesquisando e que está vendo como é que faz e tá. Não é nada disso. Aquelas pessoas estão ali porque elas depositaram uma confiança inicial em você. Elas acham o seguinte, não, aquela pessoa ali sabe o que ela vai ensinar. Então, eu vou aprender com aquela pessoa costura panfleto, entende? Não é um grupo de estudos, tá? É uma aula, eles confiam em você. Você ali é aquela parte, né? É a pessoa que vai passar o conhecimento para eles, tá bom? Então, não é grupo de estudos, tá? Isso me lembra aquele episódio lá atrás onde eu falei sobre aceitar encomendas e não saber fazer. E ainda tem gente que continua fazendo isso. Eu até dei uns exemplos lá, né? De pessoas que aceitam encomendas, não sabem fazer o livro e aí ficam mandando e-mail, ou para mim, ou não sei se algumas outras pessoas, alguns encadernadores já receberam e-mail assim, olha, como é que você faz essa costura? Nossa, tem algum truque? Eu não estou conseguindo. E aí lá pelas tantas a pessoa revela, é que eu vendi um livro com essa costura. Como é que a pessoa vendeu o livro se ela não tem o livro feito? Me conta. Bom, há um tempo atrás, isso acho que é uma coisa que vocês não sabem, eu nunca contei, ou não me lembro se eu contei. Há um tempo atrás, vocês sabem que eu tenho um blog, né? É estudiobrigid.com.br. E anos e anos atrás, eu lancei um bloco muito bonitinho com costura japonesa. Você fez costura japonesa? Não, acho que foi um bloco que virava, acho que eu até mostrei um bloco desses em alguma maratona. Alguma coisa assim, alguma live que eu fiz, eu puxei essa técnica lá de trás e mostrei aqui, mas isso foi, o que aconteceu foi lá atrás, anos atrás. E aí, muito bem, e aí eu tinha um programa dentro do meu blog que me dizia quais fotos tinham sido salvas, né? Ou para onde elas tinham ido, ou se alguém copiou o que estava escrito no meu blog e botou em outro blog. Então eu tinha um programa desses, né? Eu acho que eu pagava por esse programa, alguma coisa assim. E aí eu descobri que uma pessoa pegou as fotos, né, que eu tinha tirado desse bloco, né? Acho que era um livro de viagem, algo assim. E botou no blog dela e disse assim, eu faço um livro desses. Entre em contato através do meu e-mail, botou aquilo ali. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, que cara de pau, né? Cara dura. E o pior é o seguinte, as minhas fotos, tempos atrás, elas tinham marca d'água. Então tinha aquele B de Brigitte nas fotos. Aquela marca d'água, aquela coisa assim transparente, sabe? Você olha a foto e se você prestar atenção, você vai ver que tem um B nela, B de Brigitte. E tava lá minhas fotos, quer dizer, as pessoas que olharam aquilo e sabem o que é uma marca d'água, ou se me conhecessem, iam dizer assim, caramba, essa foto aqui é da Cris, né? Óbvio, é para isso que existe a marca d'água. E a pessoa está dizendo que faz um livro igual ao dela, não faz um livro igual ao meu, sabe por quê? Porque se ela fizesse um livro igual ao meu, ela teria feito, não é? Ela teria feito, copiado um livro igual ao meu, tentado fazer um livro igual ao meu e colocado lá a foto dela. E teria dito, eu faço esse livro, estou fazendo, aceito encomenda, papapá. Nem isso a pessoa fez.
A pessoa simplesmente pegou a minha foto e com a maior cara de pau possível colocou no blog dela e disse que fazia aquele livro ali. Eu não sei se teve encomendas ou não, mas eu achei aquilo ali, sabe assim, quando você sente vergonha alheia? Foi isso que eu senti. Então, ela não é a primeira pessoa, infelizmente não será a última, né? E a única. E eu já recebi e-mail de pessoas, acho que isso eu já contei para vocês, que venderam produtos artesanais sem saber fazer. E aí vieram para cima, ai Cris, está no seu vídeo assim, como é que você fez? Vai estar lá no vídeo. Ah, mas eu estou fazendo e não está dando certo. Mas não é possível. Se eu fiz no vídeo ali, né, certinho, mostrei como é que faz e deu certo para mim, tem que dar certo para você. Ah, mas aqui na minha cidade não tem essa tinta, não tem aquilo, não tem ali, não tem assim, não tem assado. Como é que eu faço? Eu falei, ué, peraí, você sabe fazer? Ah, é que eu vendi. Você já vendeu? Ah, eu vendi 5 ou 6, sei lá, desses, não era livro não, tá? Era outra coisa. Eu vendi 5 ou 6 disso aqui e é para agora, acho que era para Natal na época. E eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Eu falei, né? Isso aí é um problema seu, né? Isso é desonestidade, gente. Isso é desonestidade. E encadernação é a mesma coisa, sabe? Você aceitar uma encomenda de um livro que você não sabe fazer, porque às vezes a pessoa faz uma encomenda e diz assim, olha, eu quero costura, essa costura assim, assim. Ou te mostra até o livro de alguém com a mesma costura e você não sabe fazer aquela costura. Você tem que dizer, olha, eu não sei fazer essa costura, mas eu sei fazer essa assim, assim, que também fica boa. Pode ficar boa, você aceita? Seja sempre honesto com o cliente. Sabe fazer? Aceita. Pode aceitar? Aceita. Não sabe fazer? Não aceita. Seja honesto, diga, olha, eu não sei fazer isso. Pronto. Tem um monte de costuras que eu também não sei fazer. Não me lembro aqui de nomes. Mas, sei lá, talvez se me mostrar, eu vou dizer, eu não sei fazer isso não. Entende? Vou correr atrás para ver como é que faz. Vou aprender. Entende? Então, a gente tem que sempre usar de honestidade com o cliente. Por quê? Porque a não honestidade, né, ela denigre toda uma classe. Ela denigre a imagem da pessoa, né, que se ofereceu para fazer um livro, que aceitou fazer uma encomenda que ela não sabe fazer, denigre aquela imagem da pessoa, mas denigre também toda uma classe de pessoas que somos nós, os encadernadores. Entende? Porque a pessoa vai fazer o quê? Quando ela recebe o livro, se o livro não está legal e provavelmente não estará, o que ela vai pensar? Nunca mais eu compro um livro artesanal. Quer saber? Eu vou na papelaria, eu vou não sei aonde, vou comprar um livro que já esteja pronto. Entende? Então isso não é legal porque denigre a nossa imagem. O encadernador profissional, ele tem um profundo respeito pelo que faz, tá? E eu tenho certeza que nenhum encadernador profissional tentaria vender um livro que ele não sabe fazer, tá? Então, ou vender uma aula que ele não sabe dar, que ele não domina, que ele não é bom, que ele está cheio de dúvidas. Um encadernador profissional ele não vai fazer isso, porque ele denigre, ele queima a imagem dele e a dos outros também, a dos outros encadernadores, tá? Isso mancha demais a imagem de uma pessoa, tá? Então, assim, saber encadernar folhas é uma profissão antiquíssima, né? E uma das mais nobres, porque foi através do ato de pegar papéis avulsos e colocar, encaderná-los, costurá-los e formar um livro que a nossa história foi feita. É assim que a gente sabe o que aconteceu no passado, desde que o papel foi inventado, né? Antes, quando o papel foi inventado, descoberto, né? Desenvolvido, não era com livros, né? Tem os papiros também, tem aqueles rolos também, livro em rolo, que é muito interessante, agora está voltando moda também de novo, livro em rolo, muito bonitinho, né? Então, a encadernação artesanal, ela é e ela vai continuar sendo uma profissão nobre. Antigamente era feita exclusivamente por homens, né, principalmente por religiosos, e depois a coisa foi evoluindo e hoje em dia homens, mulheres, até crianças estão fazendo encadernação, tá? Claro que dentro das suas condições, né? Então, é uma profissão que tem que ter todo o nosso respeito, tá? Ela não pode ser banalizada por pessoas que viram meia dúzia de vídeos, sei lá onde, ou no YouTube, né? E já acham que sabem tudo sobre o que viram ali naquele vídeo e que tem capacidade para dar aula. Não é assim, gente, não é assim que funciona, tá? Então, dê suas aulas sim, mas domine perfeitamente a técnica que você se propõe a ensinar, tá? É esse o segredo, é você saber exatamente o que você está fazendo. Por exemplo, vocês sabem que eu faço maratonas de encadernação artesanal. Naquelas maratonas eu falo muito, como eu estou falando agora. Eu tento dar os detalhes, às vezes eu brinco, o pulo do gato, da galinha e do pato, né?
Eu tento dar essas dicas, essas informações, mas, gente, mesmo nas minhas maratonas, que cada aula, nunca consigo dar aula em 1h30, é sempre 2 horas, 2 horas e tanto, e lá vai a história. Nunca consigo fazer maratona com 2 dias, ou no máximo 3, são sempre 4 dias, já teve até maratona da semana inteira. Então, gente, eu tento dar ali todos, assim, o maior número de detalhes que eu consigo sobre aquele livro ali. Mas a encadernação artesanal não é só aquilo, não é só aquilo. Porque imagina, você faz um livro de maratona aqui do estúdio, aí você mostra, né? Aí você recebe encomendas, aí você faz, né? Vai fazendo, vai treinando, vai fazendo, tudo bem. Mas e aí? Né? Quando acabar aquele círculo de pessoas ali que compraram aqueles livros, você tem que apresentar outros livros, e mais outros, e mais outros. E encadernação artesanal, a gente tem que construir uma base. É como eu digo, sabe, quando você é criança, o que você faz? Você vai para o jardim de infância, primeira série, segunda, terceira, você não vai, né, não chega numa escola e entra já, vou entrar na segunda série. Por quê? Porque eu posso. Não é assim, né? Você tem que obedecer aqueles trâmites todos, né? Entrar no maternal, jardim, aquilo tudo. Por quê? Porque é uma construção de conhecimento. Construção de conhecimento. Você vai praticando matemática, português, você vai aprendendo, você vai praticando, não é isso? Você vai fazendo provas. A mesma coisa é encadernação. Então, as maratonas que eu faço são boas? Eu acredito que são, porque fazem sucesso. Mas, gente, não é só isso. Encadernação não é só aquilo. Encadernação é um mundo. A gente pode não saber, não dominar o mundo todo da encadernação, mas muitas coisas a gente pode aprender a mais. A gente pode evoluir na encadernação. E isso, na boa, não é porque eu tenho curso que eu estou falando não, mas é verdade. E isso você só consegue fazendo um curso, sabe? Quando você faz um curso, você vivencia uma amizade, né? Um vínculo, um elo com a pessoa que está dando o curso, no caso, com o encadernador profissional. Entende? Então, essa vivência, sabe? O fato de você poder fazer um livro e dizer assim, olha, eu fiz esse livro aqui, por exemplo, para mim, Cris, o que você achou? Quais são os erros desse livro, Cris? Me aponta, quais são os erros? Eu quero melhorar, sabe? Isso aí você só consegue fazendo um curso, tá? Então é muito importante a presença do encadernador. E quando você quiser dar aula, nada impede que você pegue, por exemplo, uma costura panfleto que você domina muito bem e dê aula. Dê aula só de quê? De costura panfleto, pronto. Eu dou aula de costura panfleto uma vez por semana, ou todo final de semana, e é muito bom. Porque se você tiver 3, 4 alunos em cada turma, né, e você quer fazer um curso, ou você já está fazendo um curso, por exemplo, curso de encadernação do estúdio, você faz o curso. No primeiro mês, você dá aula de costura panfleto, né? Primeiro mês, 1 mês e meio, 1 mês e meio, por aí, você já se oferece para dar aula de costura panfleto. Em 1 ou 2 aulas que você dê, dependendo do número de pessoas que você tenha, né, de alunos, você já pagou o curso. Olha que coisa maravilhosa, você já pagou o curso de encadernação. A partir daí é lucro. E o que você faz com o lucro? Lembra do episódio passado? Você investe em você. Investe em você antes de investir em material, tá? Isso é uma coisa que eu vejo demais as pessoas fazendo, já falei no episódio passado. E vou falar brevemente aqui, primeiro investimento é na gente, sabe? Aquela história, se você só dá aula de costura panfleto, você tem que aprender o resto, para poder dar aula do resto, entende? Porque você deu aula de costura panfleto aí na sua casa, na sua região, né? Para as pessoas que você conhece. Em algum momento, você já deu aula para todo mundo que estava interessado. E aí, você só sabe costura panfleto, você não sabe outra. Você tem que investir em conhecimento, é aprender outra técnica muito bem aprendida, né, com um encadernador profissional. Então o que você faz? Você pega aquele dinheiro que você ganhou, que você conquistou, não é? Dando aula, e você investe em um novo curso. E é assim que se faz. E o material, quando é que você investe em material? À medida em que você for precisando. Costura panfleto, ela é tão democrática que você não precisa de quase nada, gente. Não precisa de quase nada. Até agulhão eu já ensinei a fazer no YouTube, né? Já ensinei a fazer agulhão, berço, tudo isso. Você pega materiais que você consegue fazer em casa, adaptar e vai fazendo até que você consiga juntar financeiramente dinheiro da sua encadernação para investir em você e depois para investir no material, tá bom?
Mas então, voltando aqui à pergunta de hoje, né, do episódio 23 de hoje quero ensinar encadernação artesanal, mas não sei tudo. É correto? Eu também não sei tudo. Mas a técnica que você estiver ensinando, você tem que saber tudo, sim. Você tem que saber. Então, é costura panfleto? Beleza, vai treinar panfleto com um caderno, com 2, com 3, com 10 cadernos, vai treinar grande, vai treinar pequeno, capa macia, capa mole, capa dura, tá? Treina a costura panfleto para que você possa responder perguntas que aqueles alunos podem te fazer, tá bom? E não pagar mico, né? É aquela história, o aluno pergunta e você não sabe, aí o outro também pergunta e você não sabe, o outro pergunta e você não sabe. Caramba, você tá dando aula daquilo, né? Tá bom, gente? Então é isso, o episódio 23 é esse. É uma pergunta que às vezes alguns alunos me fazem: Cris, quando é que eu posso começar a dar aula de encadernação? Aí eu digo simples, olha, o ritmo do curso quem faz é você, né? O meu curso ele é gravado, as pessoas têm sempre contato comigo, tem a comunidade de alunos, podem entrar em contato sempre. Então assim, quem faz o seu ritmo é você. Se você quiser, eu só quero assistir aulas uma vez por semana, um vídeo, tudo bem, vai demorar. Se você disser, não, eu quero assistir aula 2 vezes por semana, ou então, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço, é por sua conta. Agora, se você disser assim, não, poxa, eu quero recuperar o dinheiro que eu investi nesse curso, porque eu quero fazer mais curso, o que você faz? Eu vou assistir aula todos os dias, não é? Vou pegar o curso, vou fazer todos os dias de aula, ou eu vou fazer 3 vezes por semana, ou 4 vezes por semana, eu vou praticar, eu vou comprar o material mínimo e básico, vou fazer livro, e aí sim, quando eu estiver dominando uma técnica, seja ela qual for, pode ser costura corrente também. Costura corrente é linda, gente, linda. Então assim, quando eu estiver dominando uma técnica, eu vou me oferecer aqui na minha região para dar aula. E aí eu vou recuperar o meu investimento para poder investir mais ainda em mim. É isso. Então, quando é que você deve dar aula? Quando você souber exatamente o que você está fazendo. É isso, tá bom? Então é isso, gente. O episódio de hoje é esse. Já tô até enrolando a língua aqui. O episódio de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça do like aqui do vídeo, tá bom? Pro episódio 24, acho que eu já tenho até aqui um tema. Mas eu não vou dizer pra vocês não, que é surpresa. Não vou dizer. Tomar hoje, né? Tomar. Então agradeço o pessoal que está aqui no chat. Muito obrigada, muito obrigada. Tasquem o like, como diz a Cecília. Tasquem o like. E mais à frente a gente se vê com outro episódio da minissérie de encadernação do Estúdio Brigitte. Para quem está no podcast escutando, muito obrigada pela sua atenção. E sigam o Estúdio nas redes sociais, porque eu estou sempre pagando mico em stories. Sou eu mesma pagando mico. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.